Esse vídeo aqui vai ser só um desabafo de mim pra mim mesmo. Mas eu tô abrindo esse canal aqui, deixando esse vídeo assim público, por assim dizer, por mais que eu no fundo assim espero que não mais que 4 pessoas vejam isso aqui, simplesmente pra sentir que eu tô desabafando pra alguém, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, aquela história de sempre de todo mundo que é tímido e vem contar sua história de vida. Eu simplesmente não tinha capacidade de conversar. Eu me formei na escola e me senti um vazio. Assim, senti como se eu não existisse mais. Porque todos os meus dias são praticamente a mesma coisa, se for ver. Eu sinto que eu tô vivendo assim num looping em que eu vivo a mesma rotina todo dia e eu sei exatamente o que vai acontecer no meu próximo dia. Um dia ou outro assim tem uma mudança mínima, mas no resumo, no geral, assim é isso. Só simplesmente abrir esse vídeo aqui, essa câmera, de frente assim pro meu rosto já é um desafio pra mim. Ficar me olhando assim de frente, eu nunca fui uma pessoa de redes sociais também, nunca tive Instagram, nada, nunca usei minha foto de perfil em lugar nenhum. Nunca consegui. Por algum motivo eu tenho uma trava assim, eu não entendo, desde que eu era muito novo, parece que é de nascença, assim. Porque eu lembro de eu estando no infantilzinho, na pré-escola, assim, 3 4 anos, e eu tinha um amigo, mas ele era literalmente a única pessoa que eu abria a boca para conversar. Eu não sei o motivo disso, mas eu não conversava com mais ninguém, eu não falava com a professora. Eu simplesmente ia lá, falava com ele, só isso. Todo mundo, eu lembro até hoje, todo mundo falava que eu sou mudo e ele era o único que conversava comigo. Então, depois que eu saí do pré, eu fui pra mesma escola que ele, aí era a mesma história, eu conversava só com ele. É, mas depois, lá pro quarto, quinto ano, a gente se separou, ele mudou de escola, eu fui pra outra escola. E eu fui pra minha primeira escola em que eu não tive um amigo. Eu não falava com ninguém. É, Às vezes pessoas até vinham conversar comigo, mas nunca virava assim uma amizade, sabe? Então eu passei meu quarto e quinto ano inteiro sem ter um amigo, sem ter ninguém pra conversar. E agora vem a época mais estranha da minha vida, que foi a partir do sexto ano, em que no começo eu é uma história muito curiosa, até hoje eu não entendo. Enfim, é, sexto ano. No começo do ano eu tava sofrendo bullying de um grupo de moleque, que eles me zoavam assim, mas chegou no fim do ano, um daqueles moleques lá tinha levado uma bronca da professora, a professora colocou ele pra sentar do meu lado. Eu era um moleque que não falava com ninguém, não abria a boca, já era conhecido por ser o menino quieto da sala. E simplesmente, por algum motivo, ele tentou conversar comigo, ou eu tentei conversar com ele, eu nem lembro direito até hoje como isso aconteceu, mas a conversa fluiu e, por incrível que pareça, eu virei amigo dele. Foi, assim, meu primeiro amigo em muito tempo. Enfim, aquele foi meu primeiro amigo em muito tempo. Eu lembro que eu conversava um pouco com ele lá naquele fim de ano, chegou, mas já estava no finalzinho do ano. A partir do sétimo ano, parece que eu virei outra pessoa do que eu sou hoje em dia. Assim, eu vejo e não me reconheço mais. Ele, naquele ano, eu comecei a conversar com mais gente, assim, só os que estavam envolvidos, assim, que ele conversava. Todo mundo que ele conseguia conversar, eu conseguia conversar. Se era alguma outra pessoa, eu simplesmente não conseguia ainda.
Mas já era um avanço, assim, eu tinha um grupo de amigos, eu conseguia conversar com com uma galera que tava um pouco por fora daquele grupo de amigos. E, pô, é simplesmente a única época da minha vida em que isso aconteceu. É, eu lembrei agora que depois que eu saí daquela escola lá, do meu único amigo, teve outra ainda, que eu também fiz só um amigo e conversava só com ele. Aí eu saí, aí sim foi o quarto e o quinto ano que eu não conversava com ninguém, mas continuando. Era meu primeiro grupo de amigos, assim, era tipo eu mais umas quatro pessoas. E a história é. O porquê de eu não me reconhecer mais? Eu acho que o que aconteceu naquela época é muito por. Antes, assim, hoje minha mãe é mais tranquila. Deve ser por todas as experiências que passou, assim, naquela época, mas. Ela sempre foi, assim, super protetora comigo. Por um lado isso é bom, eu acho que é melhor do que ter um pai e uma mãe ausente, mas ela se preocupava assim em excesso comigo, no nível que hoje em dia eu, eu não consigo ainda sair de casa sem a permissão dela, por exemplo. É, mas já foi um avanço do que era antes, porque naquela época qualquer é, lugar que eu ia, ela tinha que ir comigo, ela ficava super preocupada. E aquilo se refletiu, eu acho, em eu meio que querendo se rebelar, assim, sabe? Não exatamente isso, mas por eu ter feito amizade com um grupo de moleque um pouco mais, sabe? Aquele grupo de moleque bobo da sala que fica conversando o dia inteiro, que hoje em dia eu vejo as coisas que a gente fazia naquela época, eu acho super idiota, assim, mas naquela época eu me divertia com eles, eu fazia um monte de besteira. Era aquele típico grupo de moleque estranho da sala. E eu conversava só com eles, assim, ninguém entendia, porque sempre que alguém vinha conversar comigo, eu ainda tinha aquele rótulo de moleque quieto, mas pelo menos eu tinha um grupo de amigos, assim. E a minha mãe não entendeu nada quando foi a primeira vez, por exemplo, em que eu chegou meu boletim assim, lá pro sétimo ano, assim, e tinha um monte de nota merda. Tinha um monte de nota merda pela primeira vez na minha vida, assim. Ela não entendeu, ela falou que eu não era assim, e etc. Ou quando o diretor começou a ligar pra ela, assim, porque eu tava fazendo batalha de rap na sala, uns negócio bobo, assim. É, mas, enfim, foi passando, assim, os anos. Mesmo que acontecia muita merda, ainda tenho muitas lembranças boas daquela época, de muitas risadas, assim. Alguns amigos foram saindo, alguns foram continuando no grupo. No fim, no nono ano, esse meu amigo mudou de escola. Aí ficou eu e mais uns três moleque ali. Mas foi lá por essa época, assim, que aconteceu umas paradas que... Enfim, aconteceu uns negócios assim que geral do grupo se separou de vez. Foi... A gente era muito... Era um mix de gente muito assim... que não ia dar certo. Foi um monte de moleque assim na época mais idiota da vida junto. E geral se separou. E minha mãe nunca gostou é, desses moleque. Então por isso sempre foi bem complicado assim ir na casa de um deles pra jogar um jogo, coisa assim. Mas só foi ficando mais difícil ainda com o tempo. Depois a gente se separou, teve uns negócios lá bem chato. E eu mantenho contato só com um, que é aquele primeiro amigo que eu fiz, assim, que a professora colocou pra sentar do meu lado lá. Eu ainda converso com ele de vez em quando, mas não é a mesma coisa, porque eu sei que eu não... Vai ser difícil de eu ver ele, assim, pessoalmente.
um dia ainda pode acontecer, mas pelo menos eu ainda mantive contato com ele, mas eu perdi contato com todo o outro resto, assim, é, da, da galera daquela época. Então, aconteceu que depois do nono ano, eu também saí e lá e fui para outra escola. Aí foi, eu acho que quando se iniciou tudo que eu tô vivendo hoje em dia. Foi o meu primeiro ano do ensino médio e por alguma obra do destino, foi em 2020, o meu primeiro ano do ensino médio, então eu tive lá os 3 primeiros meses, eu lembro, alguma coisa assim, e que eu também não conversei com ninguém. Eu lembro que teve gente que veio puxar papo comigo, que tentou me enturmar, mas não rolou, porque eu não sei, eu não entendo. Eu simplesmente não tenho habilidade social nenhuma. Parece que piorou assim a partir desse ano. E mais ainda depois da pandemia, assim, que a gente ficou preso em casa. Eu fiquei 2 anos aqui. 2 anos aqui trancado. Eu voltei em 2023. E foi um ano inteiro, meu terceiro ano do ensino médio inteiro, assim, sem eu ter um amigo, sem eu conversar com ninguém. Eu lembro que chegou no nível extremo, assim, esse ano pra mim. Porque eu lembro de eu me trancar no banheiro, assim, no intervalo e ficar lá. É, eu não ia na fila, assim, pra pegar lanche, eu só chegava no banheiro e ficava lá. É, eu e meu celular, que eu sempre ficava só, em todo lugar, só olhando pra baixo, assim, fingindo que eu tô fazendo alguma coisa no meu celular. Até hoje eu ainda faço isso bastante, mas eu não entendo, eu me trancava ao mesmo tempo que naquele momento eu não queria que ninguém viesse conversar comigo. Era tipo meio que eu me sentia seguro, assim. Mas aí sempre que eu chegava em casa, a realidade batia, assim. Eu deitava na minha cama e percebia que eu tô vivendo o mesmo dia, todos os dias. Eu lembro assim, na minha formatura, eu cheguei lá, ninguém veio falar comigo, assim, nem um oi. Parecia que eu era invisível. Eu me formei assim, uma ou outra pessoa falou uma palavra comigo lá pro fim. Fui pra casa e percebi que minha vida escolar foi isso. Teve o fora do normal, que foi aquela época do sexto até o nono ano, mas no geral eu sempre fui assim, muito tímido, é, não consigo puxar uma conversa com ninguém, e até se a pessoa vir conversar comigo, eu não consigo manter uma conversa, é só se a pessoa realmente estiver muito disposta. É bem complicado ser assim, bem complicado. E o que me faz estar gravando esse vídeo é que não parece. Eu sinto que eu parei tanto no tempo assim que nem a minha idade eu aparento ter, não é? Também mentalmente eu digo isso, muito por causa da pandemia, eu acho que muita gente se sente assim. Mas eu digo isso também de aparência, assim. Se eu não falasse, e é normal isso. Todo mundo ia pensar que eu tenho 16 anos, assim, 17 no máximo. Mas eu tenho 19 anos. Fiz esse ano 19. É, tô no meu segundo ano da faculdade. E é, é a mesma rotina que eu vivi nesses meus anos de ensino médio. De vez em quando uma pessoa vem tentar puxar papo comigo, não acontece nada. Todos os meus dias eu só vou lá, assisto a aula, fico quieto, não troco uma palavra com ninguém. É sempre um tormento quando os professores falam, por exemplo. Montem seus grupos. Pior ainda é quando achem sua dupla. Porque é pior ainda, porque normalmente quem faz dupla comigo é alguém que sobrou também. E fica um clima muito estranho. E quando eu sou encaixado em algum grupo, sempre foi assim. Quando eu sou encaixado em algum grupo, é meio. Eu tô lá com. Meio que por força própria do professor, eu tô lá. Até
integrantes lá do grupo não queriam muito que eu estivesse no meio. Eu lembro de um dia que disputaram, meio que fizeram uma disputa pra ver em qual grupo eu ia ficar. O professor tava lá falando, aí um grupo tava falando, não, ele fica no seu, não, deixa ele no seu. Aí ficou um clima muito merda, assim. Esse dia eu fiquei muito bolado. Aí eu fiquei lá no grupo com uma cara de bosta, assim, eles conversando entre si uns assuntos deles e eu lá olhando pra baixo. Meio que eu já me acostumei com tudo isso, mas, sabe, eu acordo e vivo a mesma rotina todo dia. São 2 anos de faculdade chegando ao fim, assim, que eu tô vivendo a mesma coisa que eu vivi por 3 anos na escola, por vários anos, assim, de eu não conseguir, não ter capacidade nenhuma de conversar com ninguém. E é um negócio que dá um vazio, assim, sempre que eu fico aqui em casa, eu me sinto como se eu estivesse desperdiçando vários anos, assim, e às vezes eu tento ficar meio otimista, tipo, não vai ficar assim pra sempre. Mas no fim, eu vou vivendo todo dia assim, vai sendo a mesma coisa, parece que eu não tenho força nenhuma mais, às vezes parece que eu não tenho nem vontade mais, ânimo de conversar com alguém. E é isso, vai chegando mais um ano ao fim e eu vou vivendo o mesmo dia todos os dias. Então, esse vídeo aqui foi mais pra mim mesmo, assim, porque eu precisava meio que desabafar, tirar tudo isso do meu peito, assim. O tanto de vezes antes de dormir que eu meio que revisito, assim, toda a minha vida, todos esses fatos que eu contei aqui nesse vídeo, eu revisito praticamente toda noite, tento entender por que eu sou assim. Sobre terapia, é uma história complicada, porque eu já tentei uma vez, foi numa clínica pública, assim, foi num... É um terapeuta público, assim, né, no governo. E não funcionou, ficou meio estranho lá, eu não conseguia me abrir direito. E depois de umas 2, 3 sessões, do nada ele saiu e não avisou. Aí depois meio que a gente nunca mais procurou. Mas eu sei que seria bem importante pra mim, mas financeiramente assim, no momento não tá dando. Mas um dia eu vou com certeza procurar. Mas o problema é que enquanto esse dia não chega, eu fico remoendo todos esses acontecimentos passados, assim, me perguntando por que eu tive que ser assim. Esse vídeo é mais pra mim mesmo, assim, pra eu... É como eu já falei, mas se por algum motivo esse vídeo chegou em alguém, que alguém consiga se identificar, assim, porque eu sei que tem... Eu não sou o único, assim. Eu já vi muitos vídeos, inclusive foi isso que me motivou, assim. Eu tava pensando, o que eu posso fazer de diferente, penso que seja pouco, assim. Eu falei, vou gravar um vídeo, assim, desses e postar. Mesmo que não seja muita coisa, talvez, sei lá, só queria sentir que eu tô sendo ouvido por alguém. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais muito pra falar. Eu meio que nem tem um roteiro esse vídeo aqui. Eu só abri. Eu tô aqui na varanda de casa. Coloquei meu celular pra gravar. E tentei tirar tudo isso do meu peito, assim.